Uma freira simples no interior da França dizia que o próprio Cristo aparecia para ela, abria o peito, mostrava o seu coração em chamas e pedia uma só coisa. 3 séculos depois, essa devoção é o nome de tantas igrejas, tantas paróquias, provavelmente é a maior devoção católica do mundo, e com razão, ela é a devoção das devoções, a devoção por excelência. Eu vou explicar isso para vocês. Eu tô aqui todo santo dia para a gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico. Esse é o Todo Santo Dia do dia 12 de junho de 2026. É importante que eu diga o ano, eu não costumo dizer, porque hoje a gente vai estar falando de uma festa daquelas que não está no Martirológio Romano, ou ao menos não costuma estar no Martirológio, porque o Martirológio é um calendário de festas fixas, ou seja, que a gente trata pelo dia e o mês, pelo calendário gregoriano. Então, todo dia 13 de junho, todo dia 20 de março. Aqui a gente está falando de uma festa móvel, como é a Páscoa, como é o Corpus Christi. Hoje é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Solenidade, para quem não está familiarizado, é o grau mais alto de festa que a igreja tem. Por que isso não aparece no martirológio? Justamente porque o martirológio nos traz calendário gregoriano fixo. No calendário litúrgico, que todo ano muda, todo ano é atualizado, nós temos as festas móveis. Por isso que o carnaval muda todo ano, porque muda a Páscoa todo ano, e aí muda a quarta-feira de cinzas. A Páscoa muda todo ano, então eh, ela move todas essas festas móveis, o Corpus Christi, o Pentecostes, todas elas dependem da Páscoa, o Sagrado Coração de Jesus também. É. Só que no nosso martirológio aqui do Hub Católico, ainda que o martirológio não seja um livro que traz isso, a gente trouxe esse anexo, achou importante trazer, deixando claro, ó, fora do martirológio, faz parte do calendário litúrgico, mas nesse ano de 2026 especificamente, hoje também é dia do Sagrado Coração de Jesus. E por que a gente vai falar de uma devoção que está fora do martirológio? Primeiro, eh, porque eu sou muito devoto do Coração de Jesus, eu sou paroquiano da Coração de Jesus. Inclusive, eu estou fazendo aqui também no Hub Católico uma série de vídeos, do Diário de um Paroquiano de Aldeia, que é aquela editoria, digamos, onde a gente fala sobre vida paroquial. Eu estou fazendo uma série, de meditações em cima das homilias, porque está acontecendo a festa da nossa paróquia, a Setena do Coração de Jesus. E o tema é justamente a comparação do coração de Jesus com a paróquia. São aspectos do coração de Jesus que estão espelhados na paróquia, tá? Que s re são refletidos na vida da paróquia. Então eu tô fazendo uma série diária, te indico acompanhar, tá muito legal. Os padres que estão indo lá são muito bons. Eh, e por último, porque o Sagrado Coração de Jesus é o objetivo de toda a devoção. No final, ser santo é assemelhar o nosso coração ao coração de Jesus. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu tenho uma palestra, modéstia à parte, é uma palestra que eu gosto muito, que eu dou há alguns anos, sobre o coração de Jesus, sobre a devoção ao coração de Jesus, sobre como nos assemelharmos a Ele, por que nos assemelharmos a Ele. No final, ser devoto de um santo é, em última análise, querer se aproximar do coração daquele santo, porque aquele santo tem o coração mais próximo do de Jesus. E o nosso objetivo final é ter o coração de Jesus. Ser como Jesus. Então não tinha como não falar dessa festa hoje. Talvez no todo santo dia do ano que vem eu fale de outro santo. Esse aqui já vai estar salvo, registrado, mas eu precisava hoje falar disso, tá? Bom, eh, inclusive, talvez tu seja paroquiano de algum Sagrado Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus. Hoje a gente não diz que é dia de padroeiro, tá? Porque padroeiro é aquele que, apadrinhou a paróquia. Eu já falei também isso no Diário de Paroquiano de Aldeia, tem vídeo no Instagram. Quando o próprio Deus é o padroeiro da paróquia, a gente chama de titular. Então, paróquias do Divino Espírito Santo, eh, hã, Santíssima Trindade, Sagrado Coração de Jesus, Divino Mestre, Senhor Bom Jesus, são paróquias, eh, cujo orago é o nome certo para esse tipo de coisa,
é um titular e não um padroeiro. Curiosidadezinha aqui. Mas, eh, pode parecer uma pergunta boba, tá, mas por que a igreja celebra um coração, um órgão do corpo? O coração em toda a tradição, eh, eclesiástica, bíblica, ele não é um órgão simplesmente, ele é o ser, o centro da pessoa, o lugar de onde brota o amor, a decisão, a entrega. Esse vídeo, que essa palestra que eu dou, que eu comentei com vocês, ela começa justamente por esse ponto, a gente precisa entender o que é o coração, tá. Hoje a nossa forma de entender o coração ela é muito diferente. De algum modo a gente entende que as coisas do coração, seja as coisas emocionais, passionais, um crime passional, um crime que foi feito sem pensar, mas a igreja entende o coração como todo o ser. Então, eh, quando a gente adora o sagrado coração de Jesus, a gente está adorando o próprio o Jesus, tudo aquilo que ele é, as suas vontades, desejos, medos, aspirações, tudo aquilo que existe em Jesus. E em outro nível, se a gente estiver falando do amor, né, o coração enquanto amor, eh, Deus é amor. Então, a gente também simbolicamente, no coração, adora o amor que é o próprio Deus. O Deus feito homem, o amor feito carne. O amor feito carne é o coração. É, um amor que não ficou só na ideia, que, de fato teve vida, ganhou um coração de verdade como o nosso, que bateu como o nosso, que se comoveu como o nosso, que sangrou como o nosso, que foi trespassado por uma lança na cruz. O soldado, quando abre, o lado de Cristo, dali saem sangue e água, e ali se entende também, assim como em Pentecostes, o nascimento da igreja, o nascimento dos sacramentos, tá, que brotam do coração aberto de Nosso Senhor. Então, a devoção ao coração de Jesus, ela é antiquíssima, ela tá já na era apostólica, ainda que no início eu tenha falado especificamente de um momento onde ela de fato se consolidou e se tornou popular. Mas santos como São Bernardo de Claraval, Santa Gertrudes, já no fim da Idade Média falavam com muito amor das Santas Chagas e do Santo Coração de Nosso Senhor. Existem muitas devoções a diversas partes do corpo, tá, de Nossa Senhora, além das chagas e do coração. Em vários devocionários vocês encontram isso. Eh, mas o jeito como a gente conhece essa devoção hoje, ela tem uma história, uma protagonista, digamos, tá. E aí a gente vai estar falando da França do século XVII, numa cidadezinha chamada Paray-le-Monial. Lá tem o mosteiro das Visitandinas, da Ordem da Visitação, e dentro desse mosteiro, escondida do mundo, existiu uma freira chamada Santa Margarida Maria Alacoque. Entre os anos de 1673 e 1675, 2 anos, portanto, Santa Margarida começa a dizer, algo, quase inacreditável, que Nosso Senhor apareceu a ela e que não eram aparições vagas, não era um sonho, uma lembrança, não, ele, aparecia a ela, ele próprio lhe mostrava o coração vivo, pulsante, em chamas, cercado de espinhos, encimado por uma cruz, e a frase que ele disse, com perdão do trocadilho, ao coração da devoção, é mais ou menos assim: "Eis o coração que tanto amou os homens e que em troca recebe tanta ingratidão". Eh, vejam, que pancada isso, tá, porque não é aquele Deus que a gente costuma ouvir falar do Antigo Testamento, que também não é assim, mas que popularmente ficou o Deus vingativo, o Deus brabo do Antigo Testamento, não. É o Deus que mostra a sua ferida e diz: "Essa aqui foi por ti, foi por". A música, talvez vocês não conheçam, eu não sei se hoje essa é uma música famosa, assim, mas na minha época de grupo de jovens era uma música muito usada, que é "Foi por Você", do Dalvi Margalo, da Anjos de Resgate. É uma música belíssima, se tu não conhece, procura aí. Pra mim é muito, ah,
explica muito bem essa aparição, assim, ela poeticamente nos fala sobre essa aparição, ainda que ela eu nem sei se ela tem uma referência direta, assim, se eu não me engano, ela foi até um sonho do Dalvi Margallo, eh, que gerou essa letra, tá. Mas ele mostra, a própria ferida e o que ele pede em troca não é castigo, vingança, não é uma reclamação, tá. Ele pede que as pessoas o amem de volta e vejam, o tom ele não é de, "Eu preciso que vocês me amem", mas é: "Vocês precisam me amar". É pra vocês isso. É bom que me amem. Como porque eu os amo, é que eu peço isso. Anteontem, eu acho, a gente falou sobre, eh, converter as pessoas de fora. Eu não sei se eu falei isso num DPA agora ou num Todo Santo Dia, já não me lembro mais. São tantos vídeos que tem por dia aqui. Mas que quando a gente ama alguém que tá fora da igreja, a gente quer que ela se converta, porque a gente sabe que a salvação tá na igreja. Quando eu amo, eu quero o bem daquela pessoa e o bem é estar na igreja. Jesus vem nesse tom. O bem é amar a Deus. Então ele quer que as pessoas o amem por isso, não por ele. Nessas aparições que, nasceram algumas coisas, algumas devoções que a gente tem até hoje. A comunhão nas primeiras sextas-feiras do mês, por exemplo, a hora santa de adoração, a própria ideia, da dedicação de uma festa ao Sagrado Coração vem daí. É uma devoção tão antiga, mas que até então não tinha essa estrutura litúrgica, digamos, esse ar de devoção completa, assim, ela era uma devoção mais abstrata, ela estava espalhada, digamos, entre os fiéis da igreja, ela era tema de muitas reflexões, mas ela não era uma devoção prática, acho que essa é a palavra. Ela não tinha estrutura prática. Bom, Santa Margarida Maria era uma freira simples, quem é que ia acreditar nela, tá? Muita gente no convento achava que era uma invenção ou que era um exagero, que era coisa da cabeça dela. E aí Deus manda um socorro com nome e sobrenome. Um santo que a gente já viu aqui, inclusive, um grande santo. Chega em Parré-Lemonnier um padre jesuíta que se torna diretor espiritual de algumas das irmãs, um homem culto, prudente, chamado São Cláudio de La Colombière. São Cláudio examina, ouve, reza e reconhece que aquilo era de Deus. Ele se torna o grande apoiador de Santa Margarida Maria, e foi ele que com, inteligência, com seriedade, conseguiu perdi minha luz aqui no meio do caminho, impressionante como isso acontece a cada 2, 3 vídeos. Será que é porque eu não carrego as luzes? Não posso acreditar nisso. Voltamos com o cabo ligado. É, ele ajudou essa devoção a sair de um convento no meio do interior e se espalhar pela igreja inteira. Ou seja, a gente precisou da santidade simples de uma freira, que recebe essa aparição, mas de um discernimento sólido de um teólogo, as 2 coisas andam juntas. Assim como a igreja tem, o magistério santo estudado, quase científico, não nos termos de hoje, mas um magistério que recebe a revelação, que compreende a revelação, que interpreta a revelação, e a gente tem junto disso o povo simples que vive aquela fé. As 2 coisas são indissociáveis e a Santa Igreja sabe disso, proclama isso. Aí então a devoção pega fogo, tá. Hã, vem a famosa lista das 12 promessas do Sagrado Coração ligadas a essa devoção, sobretudo para quem comunga nas primeiras sextas-feiras, paz nas famílias, consolo nas aflições, refúgio na hora da morte. E vem também a prática da entronização, que é no fundo uma coisa, muito linda e muito concreta, tá, uma família colocar a imagem do Sagrado Coração num lugar de honra dentro da casa, e diante desse lugar é uma forma de entregar o lar inteiro a Cristo. Aquela estética hoje está voltando, hoje a gente vê nela algo mais do que apenas o que está na moda ou não. Mas aquela estética de avó, aquela casa cheia de quadrinhos e aquele característico quadro do Sagrado Coração no meio, é isso.
É essa devoção, se popularizando e chegando aos lares. Nessa casa, quem reina é o Sagrado Coração de Jesus. É isso que aquilo está dizendo. A gente tem aqui, bem nesse eu nunca acerto. Nesse cantinho aqui, ó, eu tenho uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, inclusive comprada em alguma das setenas lá da Coração, deve fazer uns 4, 5 anos, talvez. E a gente tem uma que a gente ganhou de casamento, grandona. Eu já botei em alguns vídeos aqui atrás, mas ela fica sempre na nossa. A gente tem um mezanino aqui, ela fica exatamente olhando para a porta da frente. Não porque eu acho que Jesus está ali olhando através da imagem, ao contrário do que os protestantes podem dizer, mas porque é um lugar simbólico de, eh, ser visto por todo mundo que chega na casa. Eh, então, claro que hoje a gente já tem, é mais acessível ter imagens assim, né, mas antigamente se popularizou muito no quadro, porque era a única coisa possível de se ter. Mas é algo muito caro pra gente ter uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, antigamente presente de casamento na época. Ah, bom, a coisa cresceu tanto que em 1899 o Papa Leão XIII, na encíclica Annum Sacrum, fez uma coisa que ele mesmo chamou de o maior ato do seu pontificado. Ele consagrou o gênero humano inteiro ao Sagrado Coração de Jesus. Nós vimos esse dia uma santa, se eu não me engano, que pedia isso. Agora eu não vou me lembrar quem é, mas que pediu isso e morreu um ano antes, se eu não me engano, da consagração. O mundo todo foi entregue ao coração de Jesus. A festa que já existia foi sendo elevada até virar a solenidade que a gente celebra hoje. No calendário, vejam, uma solenidade do calendário móvel. As maiores festas da igreja, exceto o Natal, são festas móveis. Então é muito, significativo que ela esteja entre essas festas, tá. Ou seja, a gente começa com uma freira que, eh era quase ninguém acreditava, que Hã, tinha recebido uma aparição com uma devoção de séculos atrás, mas que nunca foi uma devoção que teve uma prática muito assim, que teve orações, que teve festa, que teve uma liturgia, digamos, envolvida. Passa por um sacerdote jesuíta que é teólogo, estudado, sábio, que entendeu que aquilo era de Deus, termina com um dos maiores papas, talvez, da nossa história, consagrando a humanidade inteira. Ou seja, o coração de Jesus ele não é uma imagem apenas para pendurar na parede. Aquela imagem pendurada na parede, ela representa tudo isso, e ela representa tudo que a devoção é no final, essa família é lar, essa casa é lar do Sagrado Coração de Jesus, é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, o que em última análise quer dizer, nós queremos ter o mesmo coração de Jesus, esse aqui é o meu modelo. Todos os dias eu olho para esse coração e eu penso se o meu coração ainda está muito distante do dele, o que eu preciso fazer hoje para que eu termine o dia com o coração um pouco mais próximo do dele. Ela não é uma devoção para a gente sentir pena de Deus, para a gente sentir pena daquele coração chagado, mas é para que a gente queira ter esse coração chagado, sobre responder a esse coração que ama. Como vocês sabem, a solenidade de hoje não é o único evento, não é a única festa do dia de hoje, não é o único santo celebrado hoje. Mas antes de eu entrar no nosso martirológio aqui, eu vou pedir o teu like e a tua inscrição. Que tu compartilhe esse vídeo com as pessoas, que tu siga no Instagram e no TikTok. Os cortes aqui do Todo Santo Dia saem sempre no @seu santo patrono, que é o Instagram e o TikTok da Patrono. Nós temos o Instagram do Hub Católico também, mas a gente divide um pouco as editorias lá no Instagram e no TikTok, aqui no YouTube tá tudo junto sobre o mesmo canal. Então segue lá, ajuda lá também nos cortes, comenta lá, comenta aqui. Aqui embaixo a gente tem uma lista de links também, no final do vídeo tu pode dar uma olhada, tem o martirológio, tem lista de papas, eh, tem lista de heresias, tem uma quantidade gigantesca de coisas. E se tu puder te tornar membro, outra coisa bem importante, essa camiseta aqui ó, que é o protótipo,
Essa exatamente não tá à venda, mas ela uma muito com a mesma estampa nas costas tá à venda. Na Selo, que tá de volta, tá online de novo. Como a gente ficou um tempo offline, eu mantive a promoção de R$ 89,90, então essa camiseta aqui pode ser comprada a R$ 89,90. Essa aqui, que diz muito sobre o dia de hoje, Caritas Christi Urget Nos, o lema dos barnabitas, vimos São Barnabé ontem. O amor de Cristo, a tradução é nos impele, mas para mim grita mais, o amor de Cristo urge em nós, é urgente em nós. O amor de Cristo é para ontem. É uma camiseta que diz muito sobre o dia de hoje, tá? Então, vai no link aí, aproveita a promoção, ela não vai durar para sempre, então tá um valor ótimo, é uma camiseta de muita qualidade, o tecido é muito bom, a estampa, modéstia à parte, é muito legal. Vamos aos nossos santos de hoje? Lembrando que o nosso martiriológio que está aqui embaixo também tem um link. Ele indica que hoje nós temos fora do martiriológio a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, da qual a gente falou. Mas ele indica também todos os santos e beatos cuja festa se dá hoje. Nós começamos com São Basílides, um santo da Etrúria, que está na Via Aurélia, uma testemunha dos primeiros séculos, o mártir dos primeiros séculos. Nem temos data para ele, provavelmente muito próximo da Era Apostólica. No segundo elogio, Santo Onofre Anacoreta, um padre do Egito do ano 400, morreu no ano 400, passou 60 anos no deserto, levando sua vida religiosa. A vida dos anacoretas ou dos eremitas é o primórdio da vida religiosa, tá? E normalmente, em épocas em que surgem mais eremitas, a gente está um passo antes de uma grande ordem ou congregação religiosa. Notem isso na história. Tá? É um dos grandes padres do deserto, Santo Onofre. São Leão III, o Papa que morreu em 816, inclusive é o Papa que coroou Carlos Magno no Sacro Império, defendeu com grande ardor a verdadeira fé, especialmente a dignidade divina de Jesus como Filho de Deus. Santo Odolfo, sacerdote que morreu em 865 em Utrecht, na Holanda, foi um grande evangelizador dos frísios. Os frísios eram aquele povo que morava naquele chifrezinho ali da Europa. Deixa eu mostrar para vocês aqui a Frísia. É, é essa região aqui, ó, os frísios, que é exatamente onde fica a Holanda, hoje os Países Baixos, uma parte da Bélgica. Nós temos também ah, Santo Ésquilo, em 1080, um bispo mártir na Suécia. Ele era um padre inglês, foi ordenado bispo por São Sigfredo, que foi o seu mestre, foi eleito bispo é, e se dedicou inteiramente à evangelização na Sudermânia, convertendo os pagãos na Suécia, e morreu lapidado por esses pagãos em 1080. O beato Guido de Cortona, um sacerdote que morreu na Toscana, na Itália, discípulo de São Francisco de Assis, da primeira turma dos franciscanos, porque ele morreu em 1245, muito perto de São Francisco, inclusive. Beato Plácido, abade nos Abruzos, foi um abade italiano que viveu como eremita e, sendo procurado pelos seus discípulos, se tornou abade. Quer dizer, a vida de santidade dele chamou tanta atenção que, mesmo ele buscando uma vida eremítica, a vida religiosa o buscou. Vejam, 1248, a gente está justamente no período da criação das ordens mendicantes. Então, como eu falo, os eremitas, eles surgem, são suscitados quando a gente está em momentos de grande mudança ou de grande avanço, talvez, da vida religiosa. A Beata Flórida Cevoli, em Città di Castello, na Úmbria, que, apesar das graves enfermidades corporais, sempre foi diligente, alegre com os ofícios que lhe foram confiados, morreu em 1767. São Gaspar Bertone, em 1843, em Verona,
Foi um sacerdote que fundou a congregação das Sagradas Chagas de Cristo, chamados estigmatinos, e eram membros, missionários a serviço dos bispos. Vejam que, mais uma vez, a divina providência esse ano as relações estão muito boas de serem feitas. Nós temos no dia do Sagrado Coração também um santo devoto das Sagradas Chagas. O beato Lourenço Maria de São Francisco Xavier, um sacerdote, em Viterbo, que era da congregação da Paixão dos Passionistas e difundiu a devoção ao menino Jesus. Os passionistas também que têm muita relação com o Sagrado Coração de Jesus. A beata Mercedes Maria de Jesus, uma virgem em 1883, no Equador, que instituiu uma comunidade religiosa para acolher e formar as jovens órfãs e pobres e libertar as mulheres da prostituição, fortalecendo-as na vida da nova da graça. 1883, portanto, uma beata equatoriana, né, latino-americana, do século XIX, muito próxima da gente, com problemas muito próximos dos nossos, inclusive. E por fim, a beata Maria Cândida da Eucaristia, na Sicília, na Itália, uma carmelita descalça, de vida simples, que trabalhou intensamente na edificação dos novos mosteiros, morreu em 1949 também, muito próxima do nosso tempo. Me conta aí quais foram os santos que te chamaram mais atenção hoje. Se tu já conhecia a história da devoção ao coração de Jesus, sabia que era uma festa móvel, sabia que era hoje, como é uma festa que não cai no domingo, muita gente não participa, ou não sabe, não conhece. Me conta aí o que tu achou do vídeo de hoje. Deixa o teu like, a tua inscrição, compartilha esse vídeo, acessa os sites aqui embaixo, compra as camisetas da Selo. Comprar ajuda todo esse projeto, todo esse apostolado, te torna membro. Acesso martirológico foi feito para vocês. Eu te espero ou no vídeo do Diário de Paroquiano de Aldeia, mais no fim do dia, ou amanhã no Todo Santo Dia. Tchau.